Segundo Reis 4:26. Diz assim a palavra do Senhor: corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Tem uma outra versão na Bíblia, ao meio da Corrigida Fiel, uma tradição mais antiga, e eu prefiro ela quando se trata desse texto, porque diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Meus queridos irmãos, a história dessa mulher sunamita, a mulher de Sunem, é um exemplo típico para todos nós cristãos de como nós devemos agir quando enfrentamos alguma dificuldade. E olha que as dificuldades, elas surgem naturalmente nas nossas vidas. Você não precisa colocar uma plaquinha escrita assim: procura-se dificuldades, procura-se problemas, porque eles virão sem que você chame. Faz parte da vida, faz parte do processo. E a história desta mulher, ela começa quando Eliseu, numa das suas viagens como profeta, passou pela cidade de Sunem. E nesta cidade ele foi convidado pela mulher e pelo seu esposo para tomar uma refeição na casa deles. E Eliseu estabeleceu ali uma amizade com esta senhora e seu esposo, uma amizade tão profunda que todas as vezes que ele passava por Sunem, ele visitava a casa desta mulher. E a Bíblia diz em 2 Reis 4, 9 e 10, que numa certa ocasião, a mulher disse ao seu marido: eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ou seja, a mulher, ela pôde ver o testemunho do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, e ela fala assim para o marido: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, no terraço da casa. Vamos fazer um quarto para este santo homem de Deus, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então a gente vê aqui o espírito hospitaleiro desta mulher e desse marido, que, percebendo que Eliseu era um homem de Deus, eles decidem, por vontade própria, abençoar Eliseu, construindo lá um puxadinho na casa deles. E ali ela deixa então a cama, deixa a mesa, deixa ali um candeeiro, e uma cadeira, para que ele pudesse, quando passar pela cidade, ter um lugar certo onde ele pudesse descansar. Agora vejam bem que interessante. Esta mulher, ela decidiu abençoar o profeta Eliseu. Não foi uma imposição do profeta. Eliseu não passou na casa dela e falou assim para ela: Deus está me dizendo que você tem que construir um quartinho para mim hospedar na sua casa. Não. A mulher, espontaneamente, ela teve esse desejo no coração de abençoar o profeta Eliseu. Então ela constrói o quarto, ela mobilia o quarto. O seu coração é um coração de pessoa generosa. É um coração de alguém que gosta de abençoar o outro. Ela não tinha qualquer intenção em fazer isso. Ela não esperava nenhuma recompensa por parte de Eliseu. Ou seja, ela não fez aquilo pensando em barganhar com o profeta. Olha, eu vou fazer um quartinho aqui na minha casa, você, profeta, vai ter onde hospedar, e em contrapartida, sei lá, você profetiza para mim alguma coisa, você faz alguma coisa aí em favor da minha vida. Não, na verdade ela não tinha nenhuma intenção de ser recompensada pelo que ela estava fazendo. Ela fez de coração. Mas quando Eliseu recebe este presente desta mulher, ele fica tão feliz que ele chama o seu jovem auxiliar, Geazi, e fala assim para Geazi: Geazi, vai até esta mulher e pergunta para ela se eu posso fazer alguma coisa em troca da sua generosidade. Eliseu era um profeta politicamente influente.
Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso às autoridades, ele tinha acesso aos senhores daquela terra. Então ele era uma pessoa que poderia perfeitamente abençoar aquela mulher, dado a sua influência. Mas é interessante que lá em 2 Reis 4:13, quando Geazi perguntou para ela assim, o que você quer que Eliseu faça por você? Por exemplo, olha, ele pode falar com o rei, ele pode falar com o comandante do exército, ele pode fazer alguma coisa. Sabe qual foi a resposta da mulher, irmãos? Eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eu fico pensando a resposta da mulher e fazendo uma comparação com os nossos dias atuais, e eu penso que muitas pessoas não perderiam a oportunidade de obter um favor como esta mulher aqui. Ela recusou, ela não quis o favor de Eliseu, e ela ainda deixa bem claro, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Mas mesmo assim, Eliseu percebe nas palavras dessa mulher uma sinceridade. Ela estava falando aquilo não porque ela fosse prepotente, porque ela fosse soberba, porque ela fosse orgulhosa. Não, ela estava falando aquilo porque era uma pessoa que tinha um coração tão bom, que ela se sentia bem aonde ela estava, no meio do seu povo, com o seu esposo. A vida dela era uma bênção. Mas mesmo assim Eliseu está disposto a abençoar essa mulher. Ele quer fazer alguma coisa. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente faz alguma coisa, a gente deve até esconder a outra mão para que a outra mão não veja. E tudo que a gente faz em benefício do outro, nós devemos fazer não pensando em receber alguma recompensa pelo que nós fazemos, mas sabendo que Deus, o nosso Pai, que está nos céus, Ele vê todas as coisas. Então Eliseu percebe a sinceridade no coração desta mulher. E ele quer abençoá-la de alguma maneira. E ele descobre que aquela mulher tinha uma coisa que ela desejava muito, mas ela não tinha. Então anote isso aí. A mulher, ela diz aqui, olha, eu tenho tudo o que preciso aqui. Mas na verdade, tinha uma coisa que ela não tinha. E que ela desejava muito. Mas ela sabia que aquilo era algo muito difícil, improvável de acontecer. O seu esposo já era muito velho, avançado em dias, e aquela mulher não tinha filhos, não tinha um herdeiro. Então Eliseu manda chamar a mulher, segundo Reis 4:15 até o 17. Ele fala assim, diga a Geazi, peça para que ela venha até aqui. E ele chamou e a mulher foi. Aí eu acho muito interessante o texto bíblico, para não deixar nenhuma dúvida, para que não haja nenhum pensamento diferente, contrário ao que a palavra de Deus afirma. O autor sagrado diz assim, ela foi e ficou na porta, ela não entrou no quarto. Eliseu chamou ela, e ela chegou e ficou na porta do quarto. E aí Eliseu disse para ela, com a mulher na porta, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. Quando Eliseu disse isso, eu penso que o coração daquela mulher começou a palpitar mais fortemente. O seu coração se acelerou, porque era exatamente isso que ela sonhava. Mas ela sabia que era um sonho quase improvável. E aí a mulher fala assim para ele, por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. A palavra do homem de Deus se cumpriu na vida desta mulher. E o que eu vejo com isso, queridos irmãos? Vejam bem, existem bênçãos que desejamos, mas não esperamos por causa das circunstâncias. Eu vou repetir, para você entender bem. Existem bênçãos que nós desejamos. Você deseja, você sonha, você imagina acontecendo, mas não tem esperança de que isso vá acontecer por causa das circunstâncias que são desfavoráveis. Então, quando aquela mulher diz, eu tenho tudo o que eu tenho, ela não estava mentindo, porque de fato tudo aquilo que era possível ter dentro das circunstâncias, ela tinha. Mas o que ela desejava estava além. Então não dependia só dela.
O esposo sendo velho, a mulher, ela então se satisfez com aquilo que ela tinha, embora ela desejasse ser mãe. Imagine você sonha alguma coisa, mas você sabe que aquilo é algo intangível, inalcançável. Então você sonha, mas você acaba se contentando com o que você tem, você é feliz com o que você tem, embora os teus sonhos sejam além daquilo que você já tem. A maioria das pessoas tem desejos que não podem ser alcançados. A maioria das pessoas sonham coisas que gostariam de ter, mas que naturalmente não é possível, se não houver uma intervenção divina. Porém, quando a pessoa, ela age movida pelo coração semelhante à da mulher sulamita, ou melhor, sunamita, que era uma mulher generosa, sincera, Deus pode te surpreender, amém? Porque Ele sabe de tudo e Ele conhece os teus desejos. Por muitos anos, aquela mulher foi feliz ao lado do seu filho. Ela desfrutou a presença do filho. Ela amou aquela criança, porque era algo que ela desejava muito. Era um presente de Deus na vida dela. Mas a Bíblia diz que num determinado dia, o pai estava trabalhando no campo com os seus empregados, e de repente o menino começou a chorar e dizer: a minha cabeça está doendo. O pai ficou preocupado e pediu que um dos empregados o levasse para a casa onde estava a mãe. E quando a criança chega em casa e a mãe começa a cuidar dela, a criança, ela teve um mal-estar e morreu. A criança perdeu a vida. Aí eu fico imaginando o desespero desta mulher, porque aquilo que ela tanto desejava, que ela não pediu, mas que ela tanto desejava, aconteceu. E agora, depois de alguns anos, desfrutando daquele presente de Deus, agora a criança está morta. Mas não, queridos, a mulher não se desesperou. Ela não fez aquilo que a maioria das pessoas faria, que é perder o controle. Aquela mulher, ela não se deixou levar pela sensação de perda. Ela não se deixou levar pelo desespero de estar segurando no seu colo o filho que estava morto. Sabe o que ela fez? Ela pegou a criança e levou até o quarto que era reservado para o profeta. Ninguém entrava naquele quarto. Aquele quarto era um lugar privado na casa, que só quem entrava ali era o profeta quando ele vinha e passava pela cidade de Sunem. Mas a mulher vai até o quarto, ela abre a porta, ela pega o menino e coloca na cama do profeta. Ela fecha a porta. Aquele quarto, lugar privado, ele é um lugar onde ninguém tinha autorização para entrar. Ninguém podia abrir aquela porta. Queridos, quando eu estava meditando nesta palavra, me veio algo no coração que eu quero compartilhar contigo, que tem situações que acontecem na vida que não devem ser compartilhadas com qualquer pessoa, nem mesmo dentro de casa, pois ninguém vai te dar solução, só quem pode dar é Deus. E aquela mulher sabia disso, então ela não perde tempo mandando alguém avisar o marido que o filho morreu. Ela não se desespera e começa a gritar que o filho morreu, não. Ela faz o quê? Ela pega a criança, coloca ali no quarto do profeta, na cama do profeta, ela fecha a porta e ela sai de casa. Com uma missão. Qual era a missão dessa mulher? Encontrar o homem de Deus. Então ela dá uma ordem para os empregados. Segundo Reis 4, 22 até o 24. Ela vai chamar o marido e vai dizer para o marido assim: mande um empregado trazer uma jumenta, porque eu preciso ir falar com o profeta. E volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: mas por que você vai falar com o profeta hoje? Hoje não é sábado, não é dia de festa, de lua nova. E ela falou: não faz mal, não importa o dia. Aí ela mandou que pusessem os arreios da jumenta e ordenou aos empregados: faça o animal andar o mais rápido, depressa que puder, e só pare quando eu mandar. Você está em busca de uma resposta de Deus para a tua vida? Então aprenda com essa mulher. Primeiro, não pare no caminho.
Não pare no caminho para dar explicações. Não pare no caminho se alguém te questionar. A ordem que ela deu para os empregados foi o seguinte: vai em frente, não para. Por nada, se alguém vier e pedir para parar, vá embora. Ou seja, não perca o foco. E isto me fez lembrar das palavras de Paulo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Paulo, falando do seu ministério, do seu apostolado, ele falou assim: uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás, ou seja, não olho para trás. Avanço para o que está à minha frente, ou seja, o meu foco está à minha frente. E ele diz: e corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Não fique olhando para trás. Aquela mulher, ela sabia que quem poderia resolver o seu problema estava à sua frente e não atrás. Ela sabia que parar no meio do caminho, para dar satisfação às pessoas do porquê ela estava indo ter com o profeta, não ia resolver nada. Então, quando o marido pergunta para ela: mas por que você vai falar com o profeta hoje? Ela não dá explicação, ela simplesmente fala: não tem problema se eu não tenho agenda com o profeta hoje. Hoje é o dia, eu preciso falar com ele. E ela sai. Sabe, às vezes, a gente tem que ser até meio duro em relação às pessoas que nos questionam, que ficam perguntando, querendo saber detalhes do que está acontecendo, do que você está fazendo. Mas escuta o que a palavra do Senhor nos ensina: não perca tempo explicando para as pessoas aquilo que elas não podem resolver. Quando Eliseu vê a mulher chegando de longe, ele percebe que a mulher está vindo. E ele percebe que alguma coisa não está bem. Então ele pede que Geazi vá ao encontro da mulher e pergunta para ela se estava tudo bem. E aí é interessante que Geazi, ele chega e pergunta assim para ela: como você está? E ela diz: estou bem. Como está o teu marido? Está bem. Como está o teu filho? Está bem. E segue o seu caminho. Por que a mulher fez isso? Na verdade, as coisas não estavam bem. Mas Geazi não tinha poder e autoridade para resolver o problema dela. Então, por que ela ia contar para Geazi? Por que ela ia parar no meio do caminho para falar com Geazi? Ah, mas Geazi também era profeta, mas não era Eliseu. Segundo Reis 4, 25 e 26. Assim que ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava, quando ela ainda estava um pouco longe, ele viu chegando, chamou Geazi e falou: vai lá e pergunte para ela se está tudo bem. E a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Geazi era profeta, discípulo de profeta, mas não era Eliseu. Mas uma verdade que eu quero que você guarde no teu coração: quando você tem uma situação para ser resolvida, fale com quem pode resolver. Não perca tempo com intermediários. Você não precisa de intermediários. Você tem um Deus na tua vida que Ele te ouve quando você clama a Ele. Sabe, às vezes as pessoas perdem muito tempo com intermediários. Ah, ora por mim, faz isso por mim, quando na verdade você tem um Deus que você pode acessá-lo a qualquer momento, na hora que você quiser, e você pode falar diretamente com Ele. A palavra de Deus diz que por meio de Jesus Cristo nós temos livre acesso a Deus para falar com Ele, para orar a Ele e receber dele a resposta certa para nossas vidas. Muitas pessoas fracassaram porque perderam tempo falando com intermediários. Perderam tempo falando com pessoas que não podiam resolver, que não tinham resposta. O que será que Geazi teria dito para essa mulher se ela falasse para ele: olha, o meu filho morreu? O que ele ia falar? Talvez ele ia falar: meus pêsames. Geralmente é o que a gente fala quando alguém morre ou quando alguém está sofrendo, meus sentimentos. Mas ele não tinha a autoridade que Eliseu tinha para delegar ali a bênção de Deus sobre a vida daquela mulher. Então essa mulher, ela sabia quem era o homem de Deus. Ela sabia quem era Eliseu. Mas o interessante, segundo Reis capítulo 4, versículo 27, é que quando ela chega diante de Eliseu,
o comportamento, a atitude da mulher é diferente de relação a Geazi. Se para Geazi ela disse que estava tudo bem, para Eliseu ela abriu o coração. Ela abriu o coração, falou da sua angústia, ela falou das aflições dela, e ela se prostrou aos pés do profeta. Em 2 Reis 4:27 diz assim, que quando chegou ao lugar aonde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Eu fico imaginando a cena. Aquela mulher que até então era tão forte, né? Emocionalmente parecia tão equilibrada. Aquela mulher que teve coragem e teve equilíbrio emocional para dizer ao esposo, está tudo bem, eu só vou ali e já volto. Que disse para o profeta Geazi, está tudo bem. Agora quando ela está diante de Eliseu, ela abre o coração, ela chora e diz assim que ela abraçou os seus pés. Aí o Geazi, que não entendia de nada, foi tentar tirar ela. Porque é isso que o intermediário faz, ele não sabe, ele não entende. Então, às vezes, falar para determinadas pessoas o tamanho da sua dor não vai resolver, porque as pessoas não sabem. Mas existe um Deus que conhece, e ele sabe. Então, quando ela está falando com Eliseu, e Geazi vai lá tentar tirar ela, Eliseu fala assim, repreende, ele fala, não tire ela, deixe ela. Você não está vendo que ela está aflita? Porque gente sem visão não consegue ter percepção do que o outro está sentindo. O intermediário, ele não consegue ter um sentimento de empatia em relação ao que o outro sente. Então, para ele, tanto faz. Eliseu falou, você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor não me disse nada sobre isso. Eu parei nessa palavra. Quando Eliseu falou assim, o Senhor não me disse nada sobre isso. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Um homem de Deus. Porque Eliseu, a mulher está ali chorando, aflita. Ele não sabe ainda o que dizer para ela. E por que ele não sabe o que dizer para a mulher? Ele deixa bem claro, Deus não falou nada com ele. Sabe, queridos, às vezes o que eu vejo é a pessoa se emocionar, se comover diante de uma situação, de um quadro, de uma mensagem, de uma canção. E de repente os pseudos profetas que não receberam nada de Deus começam a dizer coisas para as pessoas que não tem nada a ver com Deus. Eliseu, ele tem esse cuidado, ele sabe que a mulher está aflita. Ele sabe que alguma coisa aconteceu com aquela mulher. Mas ele diz, Deus não me disse nada. Tem profetas que inventam mensagens. Tem profetas que dizem coisas para agradar as pessoas. Mas Eliseu era o tipo de homem que só falava aquilo que Deus mandava. Que cada um de nós aqui nesta noite, cada um de vocês que estão nos ouvindo, aí da sua casa, aprenda com Eliseu a falar somente aquilo que Deus diz. Se alguém vier até você, porque está desesperado, porque precisa de uma palavra, a gente vive um tempo, é muito comum, eu recebo muitas vezes, mensagens de pessoas dizendo assim, eu preciso de uma palavra. E muitas vezes eu não tenho palavra para a pessoa. Mas existem profetas que não têm, ele procura uma palavra. E aí ele diz uma palavra que não tem nada a ver. Lembra do que a mulher falou para Eliseu lá atrás, quando ele disse que ela ia ter um filho? Meu Senhor, não me engane. Não me faça sofrer. Ou seja, não me faça sofrer por uma palavra que você está dizendo. Porque eu vou acreditar na tua palavra. Eu vou tomar posse da tua palavra. Eu vou me engravidar com esta palavra. E eu creio que vai acontecer um milagre. Agora imagine se Eliseu não estivesse falando em nome do Senhor, pelo Senhor. Qual seria a decepção dessa mulher? É por isso que tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente decepcionada com profetas, com pastores. Porque estão dizendo coisas que Deus não disse. E depois, quando não acontece, ele diz assim que a culpa não é dele. Foi a pessoa que não teve fé, foi a pessoa que se equivocou. Na verdade, queridos, profeta não pode se equivocar. Profeta tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou, não fala. Fica quieto, que é melhor. Quem prega e profetiza deve ter muito cuidado com as palavras. Porque as pessoas não merecem ser enganadas. Queridos,
Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não falo isso pensando em elogiar-me a mim mesmo. Eu falo isso com humildade, com reverência e debaixo da graça de Deus. Quem me acompanha nas orações sabe que eu sempre oro assim, falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso falar alguma coisa para as pessoas, e eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, porque eu não posso chegar aqui e tomar o tempo precioso de vocês para dizer qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Eliseu, ele teve cuidado com as suas palavras. Quem prega, se você é pregador, se você é profeta, se você é ministro, se você lidera, se você está ensinando pessoas, cuidado com o que você fala, porque as tuas palavras, elas podem trazer bênção, mas também podem trazer maldição. Porque se você falar alguma coisa que não foi Deus quem disse, a pessoa vai tomar posse daquela palavra, e quando não acontecer, essa pessoa vai sofrer a maior decepção da vida dela. E ela vai culpar Deus por isso, e Deus vai cobrar de você por causa disso. Vejam bem, a Sunamita era uma mulher prudente, era uma mulher honesta, ela era uma mulher verdadeira, porque ela não barganhou com o profeta para ser abençoada. Lembra lá atrás que quando Eliseu pediu para Geazi dizer para ela: o que você quer que eu possa fazer? Ela falou: não quero nada, não preciso de nada. Então ela não barganhou a bênção. A bênção veio porque o profeta quis profetizar sobre a vida dela. E ela diz no versículo 28 assim: Senhor, por acaso eu te pedi algum filho? Eu não lhe pedi que não me enganasse. Ou seja, Eliseu, quando você profetizou lá atrás para mim e disse que ia acontecer, fui eu que pedi para você falar? Eu te pedi alguma coisa? Lembra que eu te falei: não me engane. Se você está falando, que seja a palavra de Deus. Então ela lembra Eliseu, e aí eu fico imaginando, queridos, naquele momento a fé da mulher, ela não permite que a criança morra, porque para as outras pessoas, se vissem a criança, diriam: ela está morta. Mas a mulher, ela tinha uma fé tão grande que ela não aceitou a derrota. Por isso que ela estava diante de Eliseu agora e dizendo: Senhor, por acaso eu te pedi alguma coisa? Eu não te falei para você não me enganar? Então por que o meu menino morreu? Por que a palavra agora não está se cumprindo? Tem uma canção, e eu estava meditando nessa palavra, e aí eu me lembrei desta canção muito antiga, de um cantor chamado Armando Filho, que dizia assim: uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Quem tem fé, avança. Quem tem fé, não se desespera. Quem tem fé, continua acreditando no milagre, mesmo que a bênção já tenha morrido. Morreu para os outros, para você não. Ela continua viva. Eliseu ficou muito preocupado com o que a mulher estava falando. Olha que até então ela não tinha dito para ele que a criança morreu. Ela só perguntou para ele: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não te falei para você não me enganar? Mas antes que a mulher dissesse mais alguma coisa, Eliseu interrompe a mulher. E aí ele chama Geazi, mais uma vez o Geazi da história. E ele fala assim para Geazi: vai na frente aqui, pega o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Então, antes que a mulher dissesse para Eliseu que a criança tinha morrido, ele, percebendo que alguma coisa não estava certo na vida dela, que alguma coisa não estava bem, ele falou: Geazi, pega o meu bastão e vai na frente e resolve. Mas a mulher não quis ir com Geazi, não. Com Geazi eu não vou, não. Ela não ficou satisfeita, ela não aceitava intermediário, irmão. Não aceite intermediário para resolver os teus problemas. Fale com quem pode resolver, amém? Ela precisava de Eliseu na casa dela, não era de Geazi. Então, somente Eliseu era que tinha o poder para poder resolver aquela situação. Afinal de contas, não foi ele que profetizou? Aí eu estava pensando nessa palavra, mais uma daquelas revelações que vem de última hora. Hoje de manhã eu estava aqui na igreja e conversando com o Alê, aí eu falei para ele: o sermão já está pronto. E aí a gente brincou aqui, ele falou alguma coisa assim do tipo:
pastor, mas é sempre bom dar uma última olhada, porque vai que tem mais alguma coisa. E quando eu cheguei agora à noite aqui na igreja, eu falei, Ale, olha, realmente o sermão tinha mais algumas coisas que eu precisava acrescentar. E uma delas foi um pensamento que me veio. Imagine se toda pessoa que recebesse uma profecia reivindicasse do profeta o seu cumprimento. O que você acha que ia acontecer? Quem aqui já recebeu profecias que não se cumpriu? Já teve alguém? Você já imaginou? O profeta falou e não se cumpriu. Aí você vai lá na casa do profeta e fala assim, não foi você que falou? Então agora se vira, faça cumprir. Porque foi o que a mulher disse para Eliseu. Olha bem o que ela fala, Senhor, eu não vou te deixar aqui. Se você está pensando que vai se escapar de mim, eu estava tranquila lá na minha casa, num determinado dia, tive um desejo no coração, te abençoei, fiz um quartinho para você, eu te pedi alguma coisa? Não, então por que você prometeu? Aí eu fiquei imaginando, se todo mundo começasse a reivindicar o cumprimento das profecias não cumpridas, olha, ia ter muito profeta que ia se dar mal aí, viu? Mas Eliseu não, porque Eliseu era homem de Deus. E Eliseu sabia muito bem que aquilo que ele tinha profetizado era a palavra do Senhor. Então ele vai com a mulher. Ele vai até a casa da mulher, ele entra no quarto. E quando ele está no quarto, a Bíblia diz assim que ele fechou a porta, versículo 33 e 35, ele fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu era homem de oração e era profeta. Então ele vai, ele não tem medo de encarar. Ele não culpa os outros. Ele não diz assim, né? Como alguns dizem, minha filha, não cumpriu, o problema teu. Ninguém manda você não ter fé. Não, ele vai. Ele entra no quarto. Ele fecha a porta, sozinho. Só ele e Deus. Ele ora ao Senhor. E Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro no quarto. Depois voltou, deitou-se sobre o menino. E aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O milagre aconteceu na vida da mulher, porque Eliseu era homem de Deus. Glória a Deus. Queridos, quando Deus fala, você não deve ter dúvidas. Quando Deus te usa para dizer alguma coisa para alguém, pondere as palavras, aquilo que você vai dizer. Porque o que você falar, Jesus falou assim, que pelas tuas palavras você será julgado, e pelas tuas palavras você será condenado. Então devemos ter cuidado em relação à palavra que nós falamos, principalmente quando falamos em nome do Senhor. Mas eu queria passar para vocês rapidinho algumas lições que eu aprendi com essa mulher. Primeiro, ela era uma mulher determinada. Seja determinado naquilo que você quer. Ela sabia que Eliseu era o único que tinha como resolver o seu problema. Envolver pessoas erradas não vão trazer soluções para você. Envolver pessoas erradas só vai trazer o quê? Confusão e apreensão. Porque Geazi foi na frente. Mas só que quando Geazi chegou na casa de Eliseu, que ele viu que o menino estava morto, o que foi que ele fez? Voltou para trás. E aí ninguém sabia que o menino tinha morto, mas agora por causa de Geazi, todo mundo estava sabendo que o menino estava morto. Olha só, envolver pessoas erradas nos problemas, acontece isso. Além de não trazer solução, ainda vai trazer confusão e apreensão. Porque quando eu fico imaginando, quando o povo viu Geazi entrando no quarto, e Geazi saindo e balançando a cabeça, não deu certo, não virou. O que aconteceu, Geazi? O menino está morto. E aí criou pane total. Segundo, a mulher era prudente, porque ela não colocou o menino em qualquer lugar, ou seja, não deixou o menino à mostra. O grande problema da vida dela tinha que ser resolvido em secreto, em silêncio. Então ela não expôs o problema, mas ela manteve o problema, que era a morte do menino, num lugar seguro, em silêncio. Sabe, queridos, outra coisa que me veio ao coração, depois da mensagem pronta, né, e viu, Ale? Mais uma inspiração que veio depois da mensagem pronta. Redes sociais não são os melhores lugares para guardar os seus problemas, enquanto busca por solução. Eu vou repetir se você não pegou. Redes sociais não são os melhores lugares para guardar seus problemas enquanto busca por solução. Eu só vou publicar aqui, ninguém vai ver. O mundo está vendo. Se você tem um problema e precisa de solução, guarde no lugar certo, no secreto, e fale somente com quem pode resolver.
Terceiro, a perseverança. Porque quando Geazi saiu para ir na casa dela, ela não se deu por satisfeita. Ela não aceitou ir com Geazi. Aí eu fico pensando que às vezes nós deixamos ser levados por soluções paliativas e perdemos a bênção. Às vezes alguém diz para você assim: não, deixa que eu vou com você, deixa que eu resolvo. Vamos na casa de fulano, porque lá tem fulano que ora e Deus fala. Olha, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos subir no monte que lá a gente resolve. Cuidado, porque às vezes a gente se deixa levar por soluções paliativas e a verdade é que a gente acaba perdendo a bênção, porque perde o foco. E esta mulher aqui não, porque quando Geazi chega na casa dela, ele não ressuscita a criança. Agora imagine se ela tivesse voltado com Geazi, o que teria acontecido? Ela teria que voltar de novo aonde Eliseu estava. Será que daria tempo? Se ela tivesse, como diz o outro, embarcado na onda de Geazi, ela teria perdido o filho dela. Mas ainda bem que esta mulher era uma mulher perseverante e ela não desistiu, ela ficou do lado do homem de Deus. Sinceridade. Esta mulher é uma pessoa sincera, porque diante de Eliseu ela abriu o coração. Seja sincero com a pessoa certa. Pessoas erradas não compreendem a sua dor. Por isso que ela desafia Eliseu. Com Eliseu ela tem coragem de falar. Ela não foi arrogante. Ela quis mostrar para Eliseu a sua sinceridade. Eu estou por terminar esta palavra. Aquela mulher teve fé. Ela acreditava que Eliseu era o único que podia salvar o seu filho. Ela creu no homem de Deus. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Coloque seus problemas nas mãos certas. Espere pelo milagre. Deus vai fazer milagre na tua vida. Geazi não pode realizar o milagre que cabe a Eliseu. Ninguém pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer na tua vida. Em sexto lugar, aquela mulher, ela tinha gratidão no seu coração. Sabe por quê? O testemunho desta mulher não termina quando a porta do quarto se abre. Porque assim que o menino voltou à vida, Eliseu chamou Geazi e falou assim: traga a mulher até o quarto. E quando a porta do quarto se abriu, a criança estava viva, em pé, dentro do quarto. Mas a história não acaba aí. Sabe por que não acaba aí? Porque lá dentro, antes dela pegar o seu filho, antes dela sair do quarto, antes dela tocar a criança, pelo fato da criança estar viva, ela se prostrou diante de Eliseu com o rosto no chão, agradecendo a Deus pelo milagre. Ei, seja grato a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Às vezes a gente fica tão ansioso por um milagre, tão ansiosa por uma solução, que quando ela vem, a gente até esquece de agradecer a Deus. A gente faz como aqueles 10 leprosos, que foram curados por Jesus na beira do caminho, e só um voltou para agradecer. Os outros ficaram tão entusiasmados com a cura, que esqueceram de Jesus. Tem muita gente esquecendo de Jesus. Tem muita gente se esquecendo de Deus, quando recebe o milagre, porque não tem um coração agradecido. Antes dela pegar o filho, antes dela sair do quarto, ela procurou agradecer ao homem de Deus. 4 coisas sobre gratidão que nós precisamos aprender, e aí eu termino a mensagem. A primeira, nós temos que agradecer a Deus todo momento. Colossenses capítulo 3, versículo 15, sejam agradecidos. A todo momento, o fato de você estar respirando esse ar tão maravilhoso que o Senhor nos deu, seja agradecido. Segundo, nós devemos sempre nos apresentar diante de Deus com gratidão. Lá no Salmo 100, versículo 4, diz assim: entre pelos portões do templo com ações de graça. O que o salmista estava dizendo é o seguinte: na hora que você estiver chegando no templo, já venha com gratidão. Já venha com o teu coração cheio de louvor a Deus pelo que Deus é na tua vida. Ele fala: entre nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Tem gente agradecida a Deus aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, então aplauda o nome do Senhor Jesus. Seja agradecido a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa.
A terceira lição: não importa se hoje o dia não foi bom para você. Em qualquer ocasião, agradeça a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Pode ser que hoje não tenha sido bom, amanhã vai ser. Pode ser que hoje você não tenha alcançado o que você desejava, amanhã você alcança. Pode ser que hoje você tenha chorado, amanhã você vai sorrir. Então seja agradecido a Deus em todo o tempo. Mesmo quando você está passando por alguma luta, por alguma provação, seja grato a Deus, porque esta luta, esta provação é na verdade a lição de Deus para a tua vida, te ensinando coisas novas. Em quarto lugar, para fechar a palavra, agradecer a Deus é um ato de fé e deve ser feito com respeito e com temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Jesus reina em você. O reino de Deus foi estabelecido na tua vida. Ele está dentro de você. Jesus falou, o reino já está dentro de vocês. Então vejam bem, o escritor aos Hebreus está dizendo, sejamos agradecidos, porque nós já recebemos um reino que não pode ser abalado. Podem tirar tudo de você, mas não podem roubar a presença de Deus da tua vida, porque esta presença ninguém pode tirar. Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O reino de Deus está dentro de você. E ele conclui dizendo, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que agrade a Deus, com respeito e com temor. Eu quero te convidar para se colocar em pé. E que tal nós agradecermos a Deus no dia de hoje? Porque assim como aquela mulher que teve determinação, que foi prudente, foi perseverante, aquela mulher que foi sincera, que teve fé, teve um coração de gratidão, que o Senhor nos ajude para que nós também possamos entrar na presença dEle sempre com respeito, temor, de modo que agrade a Deus. E como é que se agrada a Deus? Tendo fé. Então agradecer a Deus com fé, Senhor, eu ainda não recebi, mas eu já quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo. Senhor, a resposta não veio hoje, mas eu te agradeço porque no tempo certo ela virá. Comece a agradecer a Deus com fé. Todo louvor a ti, Jesus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, porque para Deus nada é impossível. Em Jó capítulo 42 ele diz, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Se Deus já moveu em tua direção para te abençoar, ninguém vai impedir. Aquela mulher desejava, mas não esperava por causa das circunstâncias. Mas a Bíblia diz assim, confia no Senhor, deleita nele o teu coração, e ele concederá o que deseja o teu coração. Ela desejava, mas não esperava por causa das circunstâncias. Mas a palavra do homem de Deus foi, no tempo determinado, daqui a 1 ano, você vai estar segurando uma criança no colo. No tempo determinado, você vai vir a esta igreja aqui, você vai entrar aqui e vai dizer assim, Deus cumpriu a palavra na minha vida. Você crê nisso? Deus cumpriu. Vejam bem, quando você confia no Senhor, quando você acredita no poder de Deus, mesmo que o Geazi apareça na tua vida dizendo, morreu, acabou, porque foi isso que o Geazi fez, ele vai ao encontro de Eliseu como querendo impedir Eliseu. Eliseu não precisa ir mais não, já acabou, morreu. Vamos enterrar a criança. Mas Eliseu era homem de Deus. E hoje, Deus usa a minha vida para falar contigo. Que Ele está indo na tua direção. E Ele vai entrar lá no oculto, onde está o teu problema, que ninguém vê. E Ele vai dar solução para a tua vida, amém? Deus pode. Você crê? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele vai te dar a solução. Não fale para mais ninguém. Não perca seu tempo falando para as pessoas. Porque o mundo está cheio de Geazi.
que diz assim: morreu, acabou. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: onde Deus entra, tem vida, tem esperança. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa vitória. Receba a palavra do Senhor em teu coração, seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo reine sempre na tua vida. Deus abençoe a todos. Boa noite, povo de Deus.